Medo, tristeza, ansiedade, insônia, raiva, confusão mental. Essas são algumas das respostas emocionais negativas atreladas a essa quarentena. Galera, novidade no canal para vocês. Começa agora o Dia a Dia Quântico. Eu sou o Carlos Fortunato. Eu sou o Roger Reis e a gente vai falar sobre saúde mental na quarentena. O próprio assunto já fala, né? Isso não tem como dar bom. Se você pega qualquer espécie, prende ela num quadrado, ela começa a mudar o comportamento dela. Ela fica mais agressiva, mais ansiosa, mais confusa, mais irritada, né? E isso acontece com a gente também. Só que é pior para quem tem problemas de saúde mental, para quem tem transtornos mentais. Eu sei porque eu convivo com pessoas que têm. É bem mais difícil. Porque para ela já é difícil viver uma vida normal, né? Ela precisa de terapia, ela precisa de medicação. Aliás, é um ponto aí que o nosso governo parece que não está olhando, né? Porque parece que os CAPs do país estão fechados, né? Eu não sei na cidade de vocês aí, mas aqui na minha, sim, o CAPs fechado. Então a gente fica meio que à mercê. As pessoas que precisam de tratamento, elas não têm medicação adequada, não têm um tratamento adequado, não tem. E aí isso é pior ainda, né? Então a quarentena, ela realmente, ela também traz aí os seus problemas. Não estou dizendo que não deve haver quarentena, mas é que eu acho que ela foi feita de uma maneira não muito bem pensada, né? Nós não estávamos preparados para isso, né? Deveríamos, porque não é a primeira epidemia que o mundo enfrenta, mas não estamos, né? Ô Roger, mas quais são, né, sem se aprofundar muito, que a ideia não é essa hoje, mas quais são os malefícios, né, para a saúde mental? Então, por exemplo, eu citei aí no início do vídeo algumas emoções como o medo, a tristeza, a ansiedade, a insônia, né? Mas quais são os malefícios disso para as pessoas? Porque eu tenho certeza que depois dessa quarentena, eu acho que ninguém mais vai ser o mesmo, né? É uma mudança mundial. Com certeza, no meio disso, vão ter os lados positivos, só que, infelizmente, como você bem disse, né? Para a mente de algumas pessoas, os malefícios eles foram grandes, estão sendo grandes. Então fala um pouquinho pra gente. Então, os malefícios, assim, os nossos sentimentos mais voltados para o lado negativo, eles começam a se exacerbar, né? O medo, né? O medo de perder o emprego, o medo de não cumprir com as suas obrigações financeiras e todo o resto, o medo de não saber se você pode ou não sair na rua, se você deve ou não usar máscara sempre, porque tem fake news de lá, fake news de cá, uns falando que sim, outros falando que não, outros falando que isso é uma engenharia social elaborada, outros falando que é uma conspiração do governo, outros falando que não, que realmente é uma epidemia que vai matar um monte de gente. E aí você fica perdido nessa história, né? Você fica confuso, né? Gera confusão, né? E essa raiva, essa confusão, essa tristeza, esse medo, que às vezes até pode causar insônia, principalmente para as pessoas que têm transtornos mentais, ela é causada pelo confinamento e não pelo que está acontecendo, né? Se a gente for ver aí uma história até não tão distante, se a gente vê o Ebola, o H1N1, H2N2, influenza e dengue, nós temos aí epidemias, né? Não estão causando tanto transtorno como está causando essa Covid-19, porque o confinamento foi maior, foi a nível mundial, né? E aí quando você passa num confinamento onde você pode realmente perder, aliás, efetivamente já estão perdendo os seus empregos, e você pode não conseguir pagar suas dívidas, e você realmente pode perder pessoas da família, e há essa histeria,
em relação ao que está acontecendo, e massivamente, todo dia a mídia mostrando dados e mostrando o que está acontecendo, isso realmente imagina causar um desconforto já para nós, né? Imagina para quem já tem um transtorno, né? Isso piora. E o pior, nós ainda assim, apesar de estarmos passando tudo isso, a gente ainda consegue parar e pensar as possibilidades do que fazer. Embora isso já cause um estresse enorme. E estresse, vocês vão ver aí nos próximos vídeos, também causa um dano terrível à saúde, o estresse. Imagina para quem não pode nem contar com o que ele contava antes, que é com as medicações, com os psicólogos, com os psiquiatras, porque apesar de existir uma lei dizendo que não se pode parar o serviço de saúde, isso é uma mentira, né? Aqui na minha cidade mesmo, o CAPES, que é o que cuida de transtornos mentais, não funciona. Está parado, está fechado, né? E não só na minha cidade, em várias outras, né? A própria cidade de São Paulo, não são todos os CAPs que estão funcionando. As pessoas com transtornos mentais estão passando um terror. Então, além do fator psicológico, mental e emocional que ela já vive, que já é diferente das outras pessoas, ela ainda está sobre esse processo onde, além de ser pior o confinamento para ela, é pior o confinamento para essas pessoas, é pior, ainda não tem acompanhamento mais, nem de remédio e nem psicológico. E isso consequências desastrosas, né? Então, assim, eu não sei o que está sendo pior, a Covid-19 ou o transtorno mental, principalmente para essas pessoas. Para a sociedade em geral também já faz um mal. E a gente quer falar um pouco de como sair um pouco desse transtorno, né? O que você pode fazer em casa para diminuir o estresse, para diminuir a ansiedade. E, obviamente, ainda não podemos ajudar com o seu lado financeiro, mas em muito breve também poderemos. Mas pelo menos para diminuir esse estresse e não deixar com que esse confinamento tenha coisas desastrosas para a sua vida. Ô Roger, fica então o nosso apelo, né? O nosso apelo aí para os órgãos competentes, né? Governo, prefeitura. Isso, por favor. Dar uma atenção especial aí para a saúde pública, como você bem colocou, né? O país não estava preparado, mas você vê aí Exatamente. Países de primeiro mundo, onde a situação foi controlada rapidamente, né? Onde teve ali um número alto de mortes, mas tem alguns países aí na Europa que as coisas já estão voltando ao normal, sem riscos. Aqui no Brasil tá complicado essa questão de volta ou não volta, né? Porque você vê aí o número de mortes aumentando cada vez mais. Mas o papo não é Covid-19, né? O papo é saúde mental. Mas fica esse apelo aí, né? Porque a gente torce aí que pelo menos acesso à saúde a gente tenha, né? Pelo menos as pessoas que têm transtornos, né? Porque elas são as que mais estão sendo prejudicadas, porque elas não têm aonde recorrer, não tem, assim, em São Paulo, mais da metade dos CAPs que dão assistência à saúde mental estão fechados, né? Elas têm que recorrer às UBSs para conseguir renovar a receita para ter medicamento, e o tratamento psicológico praticamente não existe nessa, né? Então aí deveria, né? Então fica o nosso apelo aí pro governo. O complicado, Roger, é que assim, inúmeras pesquisas já foram feitas, né, para estudar, né, os efeitos da quarentena, né? E você citou alguns fatores de estresse, antes até da gente estar dando aí algumas dicas. Por exemplo, a duração da quarentena. A quarentena são 40 dias. Já, nas minhas contas, passou de 60, né? Não, sem contar assim, o nível de infarto aumentou e ninguém fala sobre isso. O nível de pessoas de pressão arterial e de derrame aumentou por conta da quarentena e ninguém fala nisso na mídia, né? Então, assim, o que causa a quarentena, o que está causando, eles não falam, porque como é uma medida para conter a epidemia, eles não querem falar do mal que isso causa. Mas, na verdade, não tem que tratar só a Covid, tem que tratar o mal que a quarentena também vai provocar, né? Por exemplo, você falou da falta de medicação, né?
Eu me preparei, né, para falar um pouco do medo, né, que as pessoas têm. Primeiro que o medo, né, a gente vai falar aí mais para frente um dia só de medo, mas o medo ele é o gatilho para várias doenças psicológicas, até mesmo físicas, né, mentais, emocionais. O medo, ele, se não dosado, ele é muito prejudicial, né? Então as pessoas já têm aquele medo da infecção, né? Porque isso vem da falta de informação. Então, em muitos lugares as pessoas não sabem até agora métodos seguros, as pessoas não estão muito preocupadas para fazer quarentena, ficar em casa. Então isso acaba gerando um medo, né? Na maioria das pessoas, de ficar doente, né? É assim, se você não tiver que morrer, você não vai morrer disso, né? Mas é difícil conscientizar as pessoas, passar essas seguranças para as pessoas. E a nossa ideia é essa, né? Tranquilizar, né, com a nossa fala um pouco as pessoas. Mas a falta de suprimentos, né? Não é nem só o medo de faltar comida no mercado, não. É como você bem falou. Pessoas já que têm algum tipo de problema psicológico, problema mental, hoje aí estão sofrendo com a falta de medicação, né? Então falta medicação para essas pessoas e isso vai desencadear um medo da piora ou até mesmo uma piora automática, né? Porque tem pessoas que se mantêm estáveis ali através da medicação, né? É uma complicação muito grande, né? E vamos falar um pouco agora das dicas, né? Como, por exemplo, quem tiver curiosidade, me segue no Instagram, né? Eu tenho o Facebook também, mas eu estou fazendo um projeto no Instagram, @carlãofortunato. Para quem tiver interesse lá, eu como atleta de fisiculturismo, estudante aí de educação física, estou quase me formando, estou fazendo lá um projeto de emagrecimento. Na minha página lá você vai ter uma série de dicas aí de alimentação, atividade física, principalmente treinos para você fazer em casa, onde meu intuito como estudante, como atleta, é compartilhar minha rotina e motivar você, né? Porque a atividade física, ela não é só para estética, Roger, né? A pessoa que entrar lá no meu perfil, ela vai ver que eu bato muito nessa tecla. A saúde, ela é em primeiro lugar. A estética é uma consequência de meses, anos do mesmo estilo de vida, mas a saúde, ela é o ponto principal. Então você vê aí que a atividade física, ela é muito benéfica, né? E tem vários estudos onde pessoas obtiveram grandes melhoras, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão. Para vocês terem ideia, a atividade física, ela melhora quadros de Alzheimer, né? Então, quadros de Parkinson, mal de Parkinson. Então, para vocês entenderem um pouquinho do poder que tem a atividade física, porque é uma coisa, não quero me aprofundar, mas é aquilo que eu e o Roger vai tratar nos workshops, a prática da atividade física atrelada ao bem-estar, ao prazer, vai liberar endorfina, serotonina, tudo isso vai te causar um bem. Tudo isso que pessoas que têm transtornos mentais acabam tendo que tomar, né? Antidepressivos nada mais são do que remédios que provocam esses hormônios, essas substâncias no seu cérebro, a dopamina, a oxitocina, a serotonina, a endorfina. O exercício físico faz a mesma coisa. Sim, de uma forma mais natural. Mais natural. Então você tem lembrando que a gente não está falando que é para você substituir o seu antidepressivo pelo exercício físico. Na verdade, o que a gente está falando é que o exercício físico vai ser um melhoramento disso, talvez até uma diminuição do seu medicamento por conta disso. Sim. E também aí fazer um parênteses para a alimentação, né? Não quero também me aprofundar, mas eu acho que as pessoas elas deveriam aí, além de beber bastante água, se alimentar melhor, porque também já está comprovado aí os malefícios aí de alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcar, fast foods, frituras, né? Tudo isso aí acaba aí com o teu organismo, acaba aí com teus rins, com o teu fígado, com o teu estômago. Você tem uma diminuição aí da produção de vários hormônios, né?
Então, consequentemente, isso vai afetar o seu cérebro, isso vai afetar a sua mente, porque tudo está ligado, né? A gente não pode nunca ver uma patologia, uma situação sem olhar o todo. E está diretamente ligado, né? Então, eu encerro a minha parte das dicas pedindo para você seguir meu perfil, porque lá eu tô todo dia postando bastante conteúdo, falando da importância do limão em jejum, da atividade física, o que comer, quando comer, o que eu tô fazendo, vocês vão gostar. E eu passo pro Roger agora dar algumas dicas mais ligadas à mente, propriamente dita, né? Com alguma técnica de respiração, de meditação, aí você escolhe, Roger. Bom, é assim, quando a gente fala de saúde física e mental, a gente está falando de saúde física e mental, né? Então, assim, a parte física é extremamente importante, e a parte física não é só exercícios físicos, mas uma boa alimentação também. A combinação dessas duas coisas faz com que você tenha mais longevidade, mais disposição, mais saúde, né? Mas também não adianta você ter uma saúde física e não ter uma boa saúde mental. Porque saúde, ela depende das duas coisas, né? De um corpo saudável e de uma mente saudável. E aí, para a mente, na quarentena, como eu disse, a gente vive num quadrado, né? E preso ali, fazendo sempre as mesmas coisas, isso terá consequências. Para diminuir esse medo, para diminuir essa tristeza, para diminuir essa raiva, para diminuir essa ansiedade, para diminuir o seu estresse principalmente, né? Porque o estresse tem um dano terrível à saúde, existe uma prática de meditação. Bom, aí fala, pô, meditação, indiano e tal. Bom, meditação, vamos falar de meditação. A meditação, durante muito tempo, pela ciência, ela foi desconsiderada. Só não fala muito para não estragar, que o próximo vídeo nosso é sobre meditação, hein? Então, não, o nosso próximo vídeo vai ser exclusivamente sobre meditação. E hoje a ciência já sabe que não, né? Isso aí. A ciência já estudou. Então, e a gente vai falar no nosso próximo vídeo, vai ser exatamente sobre isso. Sobre o que foi descoberto. E vocês vão se surpreender o que foi descoberto em relação à meditação. Uma neurologista ganhou até um Nobel por isso. E a gente vai falar disso, da ciência, no próximo vídeo. Nesse vídeo eu só vou dar um toque, porque a meditação ela pode diminuir esse nível, a sua pressão arterial, os batimentos cardíacos se normalizam, a oxigenação do cérebro melhora. Eu acho que eu já estou falando até demais. Mas eu vou passar uma meditação simples para vocês sentirem no corpo de vocês como isso. Então vocês associem o exercício do Carlinhos, que ele vai parar para vocês. Gente, eu falo Carlinhos, na verdade é Carlão, tá? É só para mim que ele é Carlinhos, que a gente se conhece desde sempre. Então como eu vi ele crescer, para mim ele ainda é um menininho desse tamanho. Mas não é mais. É uma questão mais de intimidade mesmo. Para vocês terem a noção do que isso faz no corpo de vocês, né? Testa, antes de julgar, testa. A primeira que eu costumo dizer é a respiração em 7. A respiração em 7 ela faz um bem danado. Depois a gente no meditação eu vou explicar por que ela faz, senão isso aqui vai virar um vídeo de 2 horas. Você vai inspirar durante 7 segundos, né? Puxar todo o ar em 7 segundos. Prende ele durante 7 segundos e solta em 7 segundos. Você vai fazer isso 21 vezes. Não está conseguindo? No mínimo 7. No mínimo 7 vezes. Que é a partir da 7ª vez que ela começa a melhorar a oxigenação do cérebro, liberar dióxido de carbono, monóxido de carbono, enfim, desintoxicar. A partir da 7ª vez que isso começa. Você vai ver que no começo parece difícil, tem pessoas que vão até ficar tontas, mas você vai ver como você relaxa, porque você vai liberar um monte de substâncias aí que vocês vão ficar conhecendo no nosso próximo vídeo. Essa é uma das meditações. A segunda meditação é ao contrário do que as pessoas meditam. Essa para a quarentena. Porque numa meditação comum, as pessoas falam, respira profundamente, tenta não pensar em nada. Eu vou falar uma meditação completamente distinta de todas as que vocês já ouviram falar. Você vai sentar
respirar profundamente, essas 7 respirações que eu passei, e vai começar a prestar atenção em tudo à sua volta. Fecha o seu olho e começa a prestar atenção em todos os barulhos que você puder escutar. É uma meditação diferente. Por que você precisa disso? Porque você agora precisa saber que está acontecendo mais coisas do que você acha que está acontecendo aqui no seu quadradinho. Fica essa dica, essas 2 meditações. Eu não vou me postergar muito, esse vídeo era para ser um vídeo pequenininho, porque é um vídeo que a gente vai tentar fazer diário e acabou virando um vídeo aí, quase um workshop para vocês. E eu e o Carlos, a gente não consegue falar pouco, é uma dificuldade isso pra gente. A gente quer dar informação e acaba ficando muito longo. Mas mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, é sempre um prazer estar aqui passando conhecimento, compartilhando isso com vocês. Façam perguntas, questionem, critiquem, nós gostamos de dialogar. Eu vou passar a palavra para o Carlos para as considerações finais. De novo, muito agradecido pela presença de todos vocês. Vamos lá, Carlos? Legal, pessoal. Então, aí, muito obrigado aí por vocês assistirem aqui. Como sempre, eu agradeço você que gosta aí dos nossos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado também desse novo formato, né? Um bate-papo aí bem mais descontraído, né? Bem mais simplificado, apenas para apresentar alguns pontos de vista para vocês. E eu vou estragar um pouco a surpresa. O Roger deu a dica dessa meditação. Vocês vão gostar bastante, porque no próximo vídeo eu vou explicar para vocês a diferença do meditar sem pensar em nada e o meditar pensando em o máximo de coisas que você puder, como o Roger ensinou. E aí vocês vão ver aí a diferença no cérebro, porque isso hoje em dia é ciência, não é mais papo de monge. Isso é papo científico, legal? Galera, é isso aí. Deixa lá aquele like pra gente, ative o sininho, compartilha, segue a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram, no Facebook, segue o nosso canal no YouTube. Eu sou o Carlos Fortunato e esse foi o Dia a Dia Quântico. Até mais. Eu sou o Roger Reis, até mais. Muito obrigado pela presença.